Bom, meus irmãos, que Deus ilumine os nossos caminhos. Nós queremos falar um pouco sobre a criação do Lar da Redenção e do Centro Espírita Caminho da Redenção. Num outro vídeo nós falamos um pouco sobre a criação da aliança e nós sabemos que a aliança ela é composta de uma rede de centros espíritas e o Centro Espírita Caminho da Redenção faz parte dessa rede, integrando aquilo que nós denominamos a Regional São Paulo, Região Centro. Mas é interessante a gente começar falando de que nós, fundadores do Lar da Redenção, somos alunos da 32ª turma da Escola de Aprendizes do Evangelho, que foi dirigida pelo nosso querido Valentim Lorenzetti, do ano de 1981 a 1983. E nós fomos integrantes da Escola de Aprendizes do Evangelho do Centro Espírita Aprendizes do Evangelho da Rua Genebra. Durante o período da escola, nós tivemos a grata oportunidade de fazer a caravana de evangelização e auxílio, realizando o Evangelho no Lar, num bairro periférico da Zona Sul de São Paulo, perto de Interlagos. E imaginávamos que iríamos fundar um centro espírita naquela região tão carente. Entretanto, também como tarefa, nós fomos convidados a dar apoio através de visitas de confraternização e auxílio ao complexo assistencial que o CVV, o Centro de Valorização da Vida, havia criado em São José dos Campos, que era a Clínica de Repouso Francisca Júlia, hoje Hospital Psiquiátrico Francisca Júlia, e outros núcleos assistenciais que eram o Lar Esperança para órfãos, a Casa da Criança Jesus Gonçalves para crianças excepcionais ou com prejuízos neurológicos severos, e o Lar da Criança Jesus Gonçalves para também outro tipo de problemas neurológicos em crianças. Entretanto, durante esse período em que nós fazíamos essas visitas, principalmente ao Lar Esperança e à Casa da Criança Jesus Gonçalves, o CVV atravessou uma crise financeira muito grave e teve que fechar a Casa da Criança Jesus Gonçalves. E convidou grupos de voluntários que faziam este apoio, que visitavam as crianças, que substituíam o apoio emocional da família, que a maioria delas não tinha, que pudéssemos nos organizar para fundar lares abrigo para essas crianças na cidade de São Paulo e recebê-los, porque lá em São José dos Campos o CVV ia fechar essa unidade. Então, junto com outras turmas, a nossa turma recebeu 7 crianças que eram internas na Casa da Criança Jesus Gonçalves, e nós, em agosto de 1982, fundamos o Lar da Redenção, quando nós estávamos no 3º ano da Escola de Aprendizes do Evangelho. Então, para nós foi assim um desafio, porque tínhamos pouca experiência nessa área de deficiências neurológicas, né? A maioria das crianças tinha paralisia cerebral, alguns tinham oligofrenia, alguns tinham assim, problemas múltiplos conjugados, e entretanto, a bondade da espiritualidade, a confiança do nosso dirigente, dos dirigentes do CVV e do Centro Espírita e da Aliança, tudo isso permitiu que nós fundássemos o lar e recebêssemos muita ajuda. Então, o nosso companheiro Dorival Sortino, ele que ajudava muitos centros espíritas, ele cedeu um imóvel da sua propriedade no Alameda Gabriel Monteiro da Silva, Jardim América, em São Paulo, e fez a adaptação, fez as obras civis para receber as crianças. Então nós fundamos o lar em agosto, adaptamos o imóvel e em outubro recebemos as crianças que então se mudaram de São José dos Campos para São Paulo. E a partir de então foi um aprendizado constante de aprender como dirige uma ONG, como é que cuida de criança com problema neurológico, como é que faz o acompanhamento de saúde mental com os órgãos da saúde pública, como é que a gente organiza voluntários. E a gente sabe que para fazer tudo isso a gente precisa de união e amor. Então o nosso dirigente, Valentim Lorenzetti, disse o seguinte: olha, vocês têm que imediatamente abrir um centro espírita para dar apoio ao Lar da Redenção. E como lá o nosso imóvel na Gabriel Monteiro da Silva tinha 3 pavimentos, né, um térreo, um superior e um porão,
E logo no começo a gente recebeu muita ajuda em termos de doação, e a gente começou a fazer um bazar de coisas velhas para poder manter as crianças lá. Nós fizemos duas coisas. No lugar onde a gente fazia, no bairro onde a gente fazia a caravana, lá em Interlagos, nós alugamos um galpão e criamos um bazar que funcionava todos os domingos, e a gente abria lá para vender essas coisas que nós ganhávamos e sustentar o lar. Então, nessa época, o presidente do lar era o Aristides Roque Correia, um companheiro extraordinário que hoje já está no plano espiritual e que conseguiu organizar e conciliar todos esses desafios do trabalho voluntário, da arrecadação financeira e da obra social e da obra espiritual. Porque com tantos voluntários e tantas frentes, né, uma coisa importante foi focar na criação do Centro Espírita Caminho da Redenção. Quando nós tiramos as coisas da garagem e levamos lá pro outro bairro, o centro, onde a gente já, na parte inferior, onde a gente já fazia vibrações, começou a atender pessoas, começamos a atender as nossas crianças com passes magnéticos, começamos a estudar a nossa própria turma, ainda que estava em processo de ingresso na FDJ, e nos organizamos para que o Lar da Redenção tivesse um centro espírita com um funcionamento voltado para lhe dar sustentação através das vibrações.